Quatro mais 4, 5. acertou. 11 mais 3, 13. acertou. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 3. 7 com 7, 7. acertou. Miserável. 3 mais 3, 17. acertou. 5 mais 6, 16. acertou. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 3. acertou. Ah, miserável. Bem-vindos a mais um podcast Silveirinha. Hoje uma edição especialíssima. Façam barulho, convidados. Nós só temos hoje professores. A nossa discussão de hoje será sobre a nossa vida de estudante e a nossa vida com professores e estudantes. 1 mais 5, Eu tenho 5. Eu tiro 1. Mas vamos lá apresentar os nossos convidados. O nosso sempre presente em todos os podcasts, professor João. Olá. Nós também temos aqui, pela segunda vez, participação especialíssima do nosso professor de Geografia, professor Marcos. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Tamo aí. Dependendo da hora que você ouve, pode ser até tudo, né? Nós também estamos aqui com o nosso professor de música, professor Djalma. Alô, galera, estamos aí. E, para surpreender a ordem, estamos com a professora de matemática, Karina. Olá, pessoal. Estamos também aqui com a professora de educação física, Mara. Oi, oi. Também temos a professora Roberta, que não está falando. É a mudinha. É a nossa nova mudinha. Estamos com a professora de português, professora Miriam. Olá, galera. Professora de ciências, Ana Paula. Oi, povo. E a nossa professora quase de artes, a nossa professora de ciências, professora Reina. Olá, gente. Como é que vocês estão? Vamos, então, começar passando a pauta com vocês. Cada um de nós vai falar sobre como era a sua vida como estudante, as disciplinas que você tinha mais dificuldade, como você fazia para estudar em casa, estudava na escola ou não estudava, você copiava, não copiava, fazia as lições de casa, e como você estuda agora como professor. Ok? Então vamos começar essa rodada pela professora Miriam. E aí, professora Miriam, como é que você era como aluna? Eu né? tenho um depoimento fatal, né? Ih, ó, música. Sabe o que você nunca ouvir a sua mãe ou seu pai eu falar para você? Minha filha, vai estudar, porque eu já estava estudando há muito tempo. Nunca precisei ouvir minha mãe falar isso. Miriam, vai estudar. Ou meu pai falar, vai estudar, porque eu já estudava por conta própria. Eu tinha o meu horário todos os dias, separava 1 hora de estudo, até mais. E ainda ia procurar os estudos dos meus irmãos, né? Ver como é que estava. Irmãos mais velhos ou mais novos? Mais novos, 4. Então eu ia ver se o caderno estava em dia, eu olhava, me preocupava. Deixa eu ver se eu entendi. A sua mãe não cobrava de você, você cobrava dos seus irmãos? Nunca. Ela nunca falava para eu estudar porque eu não precisava. Você que cobrava dos irmãos mais novos. Porque eu me sentia na responsabilidade, porque eu já os levava para a escola, né? A gente ia junto. E eu, como mais velha, né? Também às vezes minha mãe falava para eu dar uma olhadinha nos cadernos deles, mas a função era toda minha. E eu gostava muito de fazer aquilo, né? Adorava. Então eu olhava, e quando eu via que tinha dever mal copiado, eu dava o cascudo em um, dava o cascudo em outro, eles iam chorar para minha mãe, aí minha mãe me dava 3 cascudos. E eu separava, além de eu separar o meu tempo para estudo, eu separava o de cada um deles. Então era 1 hora para cada um. E você acompanhava os seus irmãos? Acompanhava, abria os cadernos, olhava, apagava, fazia eles corrigirem as continhas erradas. No quarto da Miriam não tinha um brinquedo. No quarto da Miriam tinha um punhadinho de milho no canto, entendeu? Uma palmatória. A professora Miriam nasceu professora, né? Ela já nasceu professora. Ela já tinha nasceu com esse dom de ser professora. E chegou no ensino médio, quando eu cheguei ao ensino médio, eu cismei que não queria ser professora porque ganhava muito pouco. Falaram para mim que ganhava muito pouco. Eu tinha pavor daquilo, né? Eles sabiam que eu ia ganhar muito pouco. Ou ganhar pouquíssimo, né? Ou é muito ou é pouco, vamos lá. E minha mãe insistiu. Superlativo, né?
Minha mãe insistiu. Teimou, assim, não acredito. É isso mesmo. Então, eu tinha aquela disciplina por conta própria. Assim. Isso eu estava com os meus 7 anos de idade, entendeu? Foi a partir de 7 anos de idade. Então, eu tinha 1 hora de estudo todo dia para mim. A matéria, né, sempre tinha dever de casa, nunca deixava de ter dever de casa. Aí eu olhava os exercícios, procurava as respostas no texto do caderno copiado. Na sala de aula eu era muito participativa, quieta demais, tinha muito medo dos professores, eu tinha até medo. Era tanto respeito que o respeito se tornava medo. Tinha um medo terrível. Acontece muitas vezes. Eu era assim, né? Até para me dirigir ao professor, eu tinha muita reserva, não tinha coragem. Tinha dúvida, mas por não ter a coragem de chegar, que eu achava que o professor tinha uma imagem muito superior à minha. Era como assim, mais do que um Deus. Eu considerava a imagem dele era muito importante, de muito respeito. Então eu me sentia retraída. Que é mais do que um Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e mais o professor. Mas eu me sentia, entendeu? Eu me sentia muito retraída para chegar ao professor, simplesmente por vê-lo como alguém superior a mim. E coisa que hoje a gente não vê isso mais no nosso dia a dia. O medo ou o respeito? Os dois. Hoje faltam os dois, né? Infelizmente, tem faltado os dois. Mas assim, eu tinha prazer, colava as figurinhas. O medo eu acho que ainda existe. O medo ainda existe. Nas aulas de geografia. Vamos engraçado, ninguém tem medo de mim. Vamos equilibrar essa balança aqui que eu tenho certeza que não vai me decepcionar. Depois da ultradisciplinada Miriam, professor Djalma, como você estudava? Olha. Bom, comigo eu sempre fui CDF, mas eu sou do tempo, eu como mais velho aqui, né? Eu sou do tempo do terror. Então, minha mãe me mandava pra escola, vai estudar, desgraçado, senão você apanha. Aí você virou músico. Então, eu jamais faltava, jamais deixava de fazer os trabalhos e tal. Então, CDF, quando criança, eu tinha dúvida se eu estava na escola porque eu gostava de estudar ou porque eu queria sobreviver, senão... Então, uma vez eu tirei uma nota 5 ou 6, sei lá, eu cheguei com a prova chorando em casa, porque eu achava que minha mãe ia me espancar, porque eu tirei aquela nota baixa. Eu sempre tirava 8, 9, E qual enfim. foi a reação da sua mãe? Nada, ela chorou também, ela ficou... Decepou um dedo. Meu filho, eu não sou esse monstro que você pensa que eu sou. O Djalma era né? canhoto, ela quebrou a mão dele e ele virou destro. Mas na escola eu sempre fui aquele aluno comportadinho, que não levantava para nada. Mas os tempos eram outros, né? Tinha essa questão que a Miriam falou, que você tinha... Uma estrutura diferente. Uma estrutura diferente, um respeito muito grande, né? Os professores... Respeito ou medo, professor Djalma? Não, era mais respeito. Eu não lembro de ter tido professores assim muito... Severos. Carrascos, não, né? Mas é aquela história, né? Eu também não dava muito trabalho, né? Eu só tive professores assim que eu considerava maus quando eu fui estudar na Marinha. Mas já foi no ensino médio. Que os professores eram militares. E muitos professores, eles tinham uma patente inferior ao que o aluno ia ser, né? Então, às vezes, você tinha uma determinada disciplina que era dada por um cabo, por um sargento, né? Professor Djalma, você foi militar? Não, eu fiz escola técnica da Marinha, né? Então, na Marinha era regime militar para os alunos, mesmo os alunos do curso técnico, né? Eu achando que ia falar um pouco de disciplina com o Djalma. Em relação aos estudos em si, eu sempre tive uma performance de boa para muito boa na maioria das matérias, né? Mas já bem cedo eu percebi que, como diz o outro, eu sou de humanas, né? Então todas as questões relacionadas com ciências, língua portuguesa, a própria história, geografia, eu me interessava mais, me dava melhor do que física, química, para os nossos ouvintes, existe uma diferença quando você vai chegar à faculdade, se você vai seguir a carreira de humanas ou exatas. Então, as disciplinas que são das áreas de humanas são português, artes, geografia, história, e da área de exatas você tem aí ciências, matemática. Não, mas eles não têm física, né? Aqui é só no segundo grau. Só essas.
Então, o nono ano tem física e química, então também entra como exatas. Educação física entra como exatas, não? Entra como humanas também. No ensino médio é que você tem as ciências, aí já se desdobra para química. Isso, né, que a gente tem essa introdução no nono ano, né? Então, para os nossos ouvintes, quando o professor Djalma falou de humanas, ele estava falando dessa distinção. Então, agora, vamos lá. Professora Mara. Eu era uma aluna que aprendia tudo com muita facilidade, né? Então, isso já me deixava numa situação confortável. Eu aprendia ali sozinha, nem estava na escola ainda. Então, quando eu cheguei na escola, tudo que o professor passava, eu meio que já sabia. E mesmo sendo adiantada, sendo mais nova que os meus amigos, eu já sabia. E isso já me deixava numa posição confortável, porque os professores acabavam gostando de mim, né? Tudo que eu ensino, ela aprende. Então, eu era sempre assistente do professor, eu era premiada todo bimestre pelo professor e tal. Mas eu não era quieta. Quieta eu não era. É porque, assim, como os professores gostavam de mim, então, muitos momentos, eles consideravam algumas coisas que eu fazia. O que eu fazia de certo era que, no momento da explicação do professor e tal, eu sempre estava quieta. Se tinha que copiar a matéria, eu sempre copiava. Mas intervalo de aula, assim, naquela época o quadro tinha aquele espaço de colocar o giz, né, o apagador. Eu andava ali em cima, eu pulava de uma cadeira para outra, eu fugia para a quadra para ficar virando cambalhota na trave. Eu era agitada nesse aspecto, mas, assim, de respeito, não. Eu nunca desrespeitei professor. Só um comentário, coisa muito leve, né, mano? Você é bem comportada mesmo. Tipo minha filha, isso. Mas minha mãe nunca foi chamada na escola para receber reclamação minha, pelo contrário. Quando ela era chamada, era para ser elogiado. Mas minha mãe tinha uma coisa também de falar para a gente que o professor, que é a tal da questão do respeito, que o professor fazia o papel dela quando ela não estava. Então, assim, o professor na sala de aula é a sua mãe. Então, você tem que tratar ele como você me trata. Então, o respeito que você tem por mim tem que ter por ele. Então, aquilo ficava na minha cabeça. Naquele momento, o professor está no lugar da minha mãe. Ele é responsável por mim. Então, a decepção que eu fizesse para o professor estaria fazendo para minha mãe. Isso me ajudava a respeitá-lo, né? Eu acho que nem seria medo, mas eu tinha respeito. Talvez medo da minha mãe depois, né? Pode ser. Mas eu era isso. Eu só prestava atenção no que o professor falava e não estudava em casa. E eu tinha o contraponto da minha irmã, que era o contrário. A minha irmã não entendia nada que o professor falava e se matava de estudar em casa. Aí minha mãe falava, você não vai estudar? Eu falei, mas eu já sei a matéria. Aí minha mãe me perguntava, eu sabia. Chegava lá, eu tirava nota boa e minha irmã sempre mediana. Até hoje isso tem um bloqueio nela. Ela tem meio revolta contra mim até hoje. Professora Ana Paula. Bom, eu sempre fui muito quietinha, né? Muito quietinha, nerdzinha, tranquilinha. Nunca fui de dar muito trabalho como aluna. Eu falava baixo. E eu tinha uma coisa assim, de querer dar muito orgulho, né, para os meus pais. Eu sou a mais velha de 4 irmãos e estudava em escola particular e meu pai falava, olha, tem que estudar porque senão vou ter que tirar da escola. E tinha aquela preocupação, né, de de compensar por conta dessa questão, né, da dificuldade de pagar a escola particular, enfim. E com relação aos estudos, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Tive até uma situação um tanto traumática com a matemática. Nossa. Que uma professora meio estressada me pediu para fazer conta de divisão de... Isso qual ano? Qual série que você está? Acho que foi na 3ª série. Número decimal, divisão com número decimal. No quadro. E aí eu bloqueei, porque eu não conseguia resolver, e a mulher dando gritos do meu lado, e eu sempre muito quietinha, não fazia o máximo para não chamar atenção. E ali eu estava chamando atenção uma coisa que eu não conseguia fazer, né? Aí aqui para mim, assim, saí quase que chorando, desci, fui sentar. Agora, até hoje. Solta, joga isso para fora. Não, até hoje é uma situação, realmente me traumatizou. Mas, assim, com relação às outras disciplinas, eu sempre fui tranquila, não tinha problema, não. Fazer os trabalhos, não era de estudar, tirar 1 hora, como a Miriam falou, né? Tirar todo dia 1 hora para estudar. Mas fazia os trabalhos para casa, estudava sempre para a prova, ainda falo, né, com os alunos hoje, procura estudar, façam as questões para você, responda. Então tinha todo esse cuidado. E professora, fiquei aqui. Como a senhora aprendeu o número decimal? Ah, não, até hoje eu não sei. Não aprendi, criei e formei um bloqueio, entendeu? Não me peça fazer divisão em número decimal. Você me ajuda. Um número qualquer e vejo no que dá. Não, até hoje eu não sei fazer. Ninguém vê mesmo. Eu confesso que até hoje eu não sei fazer. Professora Karina, sua vez.
Vai. Oi, gente. Bom, minha trajetória não foi tão emocionante, não, entendeu? Como esses, não, né? Obrigado, professora Karina, professora Reina. Deixa eu terminar de falar. Eu também estudava sempre, fazia o cabeçalho um dia antes, entendeu? Assim, coisa de... Isso é surreal. Aluno. Surreal. Explica para os nossos ouvintes, primeiro, o que é o cabeçalho. Karina, você numerava as folhas do caderno? Não numerava, não, mas eu tinha todas as minhas folhas bem organizadas. Professora Karina, explica primeiro para os nossos ouvintes o que é o cabeçalho. Então, cabeçalho é aquele espaçozinho onde você coloca o nome da escola e a data. Hoje em dia a gente não coloca mais o nome, né? Mas eu colocava lá o nome da escola, a data, para poder começar a fazer. Então, eu já fazia o cabeçalho tipo um dia antes. Para poder chegar no dia, tá tudo organizadinho para minha aula. Para só abrir o caderno. Só abrir o caderno e começar a escrever, né? Certo. E sempre fui muito quietinha, sempre estudei muito. Então, assim, era aquele aluno exemplar que os professores amavam, porque o professor adora isso, você né? Tava na frente. Aluno que não dá... exatamente, você estava lá na frente. E eu sempre me cobrei muito para estudar, até porque, assim, os meus pais não leem, não escrevem. O meu pai, ele, inclusive, só assina o nome dele. Então, tudo que eu estudava era por conta própria, entendeu? Tinha ajuda da minha irmã, que a gente tem um ano e meio, né, de diferença. Ela é mais velha do que eu, então ela me auxiliava em algumas coisas, mas assim, eu corria muito atrás. Então, eu sempre me cobrava muito com relação à nota, à prova. E isso foi até a universidade. Então, eles cobravam no sentido de conversa, né? Não tinha aquele auxílio, aquela ajuda, né? Porque como eles também não sabiam ler e escrever, então eles não tinham como me auxiliar, né? Mas tinha aquela questão, né? Não, porque você tem que estudar, porque você tem que ter um bom emprego e tudo mais, né? Tinha aquele incentivo, né? Aquele estímulo, tinha uma orientação, exato. Né? Isso eu carreguei até minha universidade. Era escola pública ou particular? Não, era a pública. Eu estudei, inclusive aqui no França, gente. Eu estudei do CA até na antiga 8ª série, né? Que agora é 9º ano. Estudei no França. Estudou aqui na nossa escola vizinha, estudei que nós na não escola vamos vizinha, nomear. Estudei no França. Durante o meu ensino fundamental todo. O ensino médio fiz normal, formação de professor. Foram 4 anos, né? E aí foi. Assim, eu sempre me cobrei muito até na faculdade e me cobro ainda hoje com relação ao estudo. A professora Karina, educação do primeiro mundo, né? Estudou na França. Estudei na França, gente. Educação é europeia. Muito bom. Professor Marcos, o que você nos conta sobre a sua vida como aluna? É agora, hein? Agora o podcast esquenta. Não, assim, a minha história também é escola pública, né? Eurico Dutra, no IAPI da Penha, do jardim até o último ano do ginásio, né? Que hoje é o 9º ano. E assim, eu era um aluno complicado, né? Porque eu gostava muito de bagunça, né? E era o período da ditadura, então havia na escola, os alunos eram fichados de acordo com o comportamento. Tinha a ficha verde, que era o aluno padrão, e o vermelho, né? Obviamente, o meu nome constava. Não tinha nem um meio termo, ou é verde ou é vermelho. Isso, não havia o aluno amarelo, né? Por assim dizer. Só um instante, também nós precisamos aqui fazer um parêntese para explicar para os nossos ouvintes o que foi a ditadura militar, né? Foi um período antidemocrático, lá começou em 1964 e a gente correu até 1989 sobre o regime de militares no poder. No poder, exatamente. Presidentes, né, que eram generais. Aí, os presidentes eram sempre generais indicados, né? Passava o poder de um para o outro e a população não tinha como escolher. Não tinha participação nessa escolha. Então, né? O professor Marcos está falando que estudou nesse período. Então a escola era muito... A diretora, a dona Denise, né, era uma pessoa muito rigorosa, né, vamos dizer assim. General Denise. Por uma... tem 2 episódios interessantes lá, que seria aí uma possível revolta ou subversão, né? Que eu só fui aprender o sentido dessa palavra alguns anos depois. O primeiro é que tinha patrulha, né? A CCPL patrocinava os patrulheiros, né, nas escolas, né? O que é CCPL, professor Marcos? Desculpa, CCPL é uma cooperativa de produtores de leite, que tinha uma fábrica em Benfica, né? Vendia leite no saquinho. Leite no saquinho, exatamente. Leite A, leite B. Coisas do século passado. Então você ganhava um bonezinho, ganhava um cinto lá, e você, na verdade, você era treinado para ser um opressor, né?
Esse é o ponto. E por incrível que pareça, eu fui selecionado para entrar. E tinha um cara lá que era um capitão da PM que treinava o pessoal. Então tinha um treino na terça e na quinta. Aí eu fui na terça, voltei na quinta e falou: e aí, tem que fazer não sei o que. Eu falei: não vou fazer. Inclusive eu vou sair. Ele: como você vai sair se você entrou ontem, né? Entrou na terça-feira. E eu respondi para ele brilhantemente que eu já recebia muita ordem do meu pai e da minha mãe que não precisava receber dele. Resultado, ficha vermelha e castigo. Na hora do recreio eu tinha que ficar em pé lá, num muro que tinha lá na secretaria lá. E eu fui também, não sei, inexplicavelmente porquê, eleito presidente do Grêmio. Talvez porque eu... Coerente, né? Não, fui eleito democraticamente. O maior absurdo é isso, as pessoas votaram em mim. O melhor é o contraste que a gente tem aqui, né? O Marcos ficou traumatizado porque botaram ele para ficar em pé na hora do recreio, no sol, e a professora Ana Paula porque tinha que aprender números decimais. Exato. Eu queria fazer um reflorestamento na escola, arrumei muda, queria fazer festival de música, e eu fui censurado e eu não entendia por quê, né? Porque eu tinha 11, 12 anos. E foi nesse período que eu conheci a dona Luísa, né? E ela é minha professora de geografia, um dia ela sentenciou: você já é geógrafo, meu filho. E eu demorei 30 anos, né? Para realizar esse sonho aí, né? Dona Luísa Diná, avó da mãe de Diná. É, isso aí. Mas eu, em casa, eu estudava o mínimo possível, até o dia que eu me toquei que era muito melhor eu me esforçar, porque eu evitar uma série de problemas, né? Tipo, apanhar do pai e da mãe. No sentido de que, se eu estudasse, eu ia tirar nota boa. E quando eu tirei a nota boa, eu falei: caramba, eu sou o cara capaz, né? E eu falo muito para os alunos sobre brio, né? Tinha um professor lá, o Nilo Sérgio, de biologia, a gente tinha aula com ele sábado. E ele chamava todo mundo de burro. O conceito pior era o né? Ele dizia: como é que o bode faz? E ninguém tirava 5 no cara. Então um dia ele... Bé, né? Né? Mas ele falava É de biologia ele, Ele era fanho. Tirar 5 no cara era coisa impossível. Então, assim, eu me revoltei positivamente, né? O que eu falo que é o brio, é isso, é uma revolta positiva. Eu estudei igual um maluco aquele, juntei os caras mais bagunceiros lá, a gente se juntou, ficou estudando. Veio a prova, 3 pessoas tiraram 5. Em 3 anos era o primeiro 5. 3 uma vez, ele obrigou a gente a refazer a prova, porque ele não acreditou, achou que a gente tinha colado. Tiramos 5. E aí, no próximo prova, a gente estudou, tirou 6. Aí foi a glória, né? Então, quando você... uma coisa que eu gosto de falar para o pessoal é a superação, né? Capacidade. E isso que muitas vezes a gente provoca nos alunos da gente, né? A gente quer que o cara sacuda e tenha essa revolta boa, né? Que eu chamo de revolta boa. Não, vou mostrar lá para o Marcos, para a Reina, né? Para os colegas aí, que eu posso fazer. Isso que é legal. Porque quando você aproveita, principalmente que não ia apanhar mais, né, gente? Isso aí era uma motivação, uma grande vantagem, absurda, né? Mas a maior dificuldade que muitos têm é de reconhecer que precisam e devem. Porque a partir do momento que o aluno reconhece e valoriza, né, a necessidade de estudar, que a única maneira que ele tem de crescer na sociedade, melhorar a sua condição de vida, como eu melhorei minha condição de vida, e falo várias vezes com eles nas salas. Então, quando ele reconhece isso, ele muda a postura na sala de aula. O né? que eu acho mais importante que você falou, que é precisam, devem e podem. Porque tá tudo, eles têm o acesso. Então, o poder, a capacidade já está com eles, o acesso já está com eles, então agora é o passo deles, né? Mas o problema é que como fica tudo facilitado, eles acabam não dando o tal do brio que o professor Marcos falou. Então, assim, eles acabam não tendo esse brio, porque é tudo facilitado, é tudo na mão. Quando você fala, por exemplo, faz uma pesquisa, ele não precisa sair da sala para fazer uma pesquisa. Ele pode pegar no celular dele e fazer uma pesquisa e que não é nem a opinião dele, ele pega ali o primeiro link, ele já pede a copia e já coloca ali. Entendeu? Na nossa época, a gente tinha que ir à biblioteca para pesquisar coisas e procurar livros que a gente nunca ouviu falar. Na minha época, não. Eu acessava a internet. Né? Então sai daqui, seu leite com pera. Sim, sempre estudei em escola pública. Entrei no primeiro ano, não fiz CA. Fui reprovada na 3ª série em matemática. Olha só, números decimais.
E sempre fiz faculdade, só faculdade que eu fiz particular. Minha época de escola, eu era uma aluna R, nunca fui uma aluna B, nem MB, era uma aluna regular. E como é que você estudava em casa, não estudava em casa? Seus pais te cobravam, não cobravam? Não, nunca estudei em casa. Inclusive, era uma dificuldade muito grande para renovar a matrícula, porque meu pai não deixava minha mãe sair de casa para renovar a matrícula. Só me formei porque, ao completar 14 anos, a minha irmã renovava a minha matrícula. Ia na escola todo ano renovar sua matrícula? Inclusive, de uma família de 7, eu sou a única que sou formada. Olha aí. Agora, grandes emoções. Professora Mônica chora aqui no podcast. Isso aí. Ovacionada. E aqui a gente já passou por um panorama histórico aqui. O professor Marcos já falou da ditadura militar. A professora Mônica vem apresentar um aspecto do machismo, né? Quando o pai não quer deixar que a mãe saia de casa. Mulher, né? O homem não quer que a mulher tome a frente de nada. E assim, a mulher tendo que correr ainda muito mais atrás do que se fosse um menino, se fosse o filho homem, né? Então, assim, era uma grande dificuldade que eu não vivi essa época, mas assim, que o país tinha e que hoje os nossos alunos não têm. Há 20, 30 anos atrás, a escola não era acessível a todos. E houve uma época que não era nem obrigatória. Então, só conseguia frequentar a escola pública aqueles que os pais se esforçassem, corressem atrás de vaga, fossem fazer matrícula, às vezes dormiam ao relento para conseguir a vaga. Não tinha a Bolsa Família, ou seja, não havia um incentivo grande para que todos estivessem na escola. Porque você ter uma lei que garante vaga, você ter uma assistência social, você ter o Bolsa Família, já deixa eles muito mais à frente do que todas as oportunidades que grande parte dos professores tiveram em sua época. Uma grande parte dos professores, né, dos professores que estão aqui, estudou nessa época que tinha que correr atrás. A minha mãe, por exemplo, ela comprava o bolso do uniforme no camelô com emblema EP, escola pública, e ela costurava o meu uniforme, porque ela não tinha dinheiro de comprar o uniforme. Então, os nossos estudos, principalmente os professores que têm mais de 40 anos de idade, normalmente foram feitos em circunstâncias muito difíceis, né? Se a gente não tivesse condição, a nossa família não tivesse condição de nos colocar em colégio particular e tal, a gente dependesse da escola pública, né? Então, normalmente, a nossa formação, ela envolve, sim, um drama, um esforço muito grande de alguém da família, do irmão mais velho, de uma mãe, de um pai, de um avô que corria atrás, porque não era qualquer um que ia para a escola, não. Professora Ana Paula quer falar? Não, ainda falta a professora Reina. Reina Glória. Por favor, Reina. Reina Glória. Bem, eu tive assim um exemplo muito forte do meu irmão, que inclusive a minha mãe passava umas situações assim no ônibus, que eu, com 3, 4 anos, eu saía dizendo que eu tinha tirado 10 em francês, 8 em geografia, saía relatando o boletim dele, né? Aí todo mundo ficava olhando espantado para minha mãe, para mim. Aí minha mãe colocou, o município não recebia, naquela época, aluno assim, novo para alfabetização. Eu fui alfabetizada um coleginho de fundo de quintal, uma salinha de fundo de quintal, que atendia a todos os níveis. E com 6 anos, para ela me colocar no município, também não podia entrar na primeira série. Ela disse, eu não vou desperdiçar um ano em função disso. Aí me colocou no colégio de freira. E nesse colégio de freiras foi assim meio que um trauma. Por quê? Como eu era muito nova e ela queria que eu seguisse, né, que eu fizesse catecismo e tal, insistiu, as freiras iam lá chamar só aqueles alunos que iam fazer catecismo. Tiravam da aula para levar para o catecismo com alunos mais velhos e tal. E aquilo, para mim, era assim um drama, né? Porque eu saía de sala, a aula rolava, e eu estava na outra sala, quando eu voltava o quadro estava cheio, e por diversas vezes eu fiquei depois da hora copiando trabalho, e aquilo começou a me dar muito problema na escola. Aí, terminado o primeiro ano, minha mãe, então vamos para o município. Só que no município, naquela época, a gente fazia prova de acesso. Então, eu tive que fazer a prova de acesso à primeira série, passei. Prova de acesso à segunda série, passei. Aí, na prova de acesso à terceira série, quem me traumatizou
foi a matemática. Olha, e a terceira série arrebentando todo mundo. Aí, para eu ir para a terceira série, Mais aí. Olha os minha mãe números ainda ficou decimais aí, chateada. Fiquei Como você reprovado na série sabia? 2,9. Ah, como você soube que 3 dezenas 30 e não soube quanto era 7 dezenas? Eu digo, mas mudou muito, aumentou muito o número. Aí eu fiquei realmente no município, no Pio 10, lá em Jacarepaguá. Tive um primário regular, normal, não era totalmente empenhada, mas tinha boas notas. Depois saí de lá, fui para uma escola transitória que estava do município, que eles começaram a alocar todo mundo bem próximo à casa, e depois mudei para cá, onde eu estudei na Quintino, fiz o último ano do primário, quando houve a transição, né, porque o Quintino eu fiz, na realidade, 6 anos, eram 6 níveis de ensino no fundamental, que é agora, e depois fui para a 5ª série, inaugurando a Galote. Mas, realmente, o meu trauma sempre foi a matemática. E no terceiro ano também, né? Terceira série, né? Desde a terceira. Eu acho que puxou isso, que aquilo ali foi o bloqueio, porque naquela época você poderia mudar de nível. Se você passasse de ano, você mesmo novo, eu poderia ter ido para ter entrado na terceira ou 4ª série, você pulava ano, né? Aí eu acho que aquilo me marcou. Mas aí o que aconteceu? Como meu irmão bem mais velho do que eu nova acompanhava ele. A namorada estudava com ele, né? Então eu tinha que ir para o morro, caçar borboleta. Entendeu? Eu acompanhava sempre, eu achava aquilo o máximo, né? Quando eu ia em casa para fixar os animais, montar as caixas de insetos. Essas caixas de insetos aí, praticamente eu ajudei a montar com eles, garota. Então, aquilo ali foi me despertando, sabe? E quando ele começou, estava terminando a biologia e tal, e eu sempre foquei na escola, mas a ciência é aquela coisa. Eu voltava mais, tanto a professora que marcou mesmo no ginásio, foi a professora de ciências. Eu morei nessa época numa casa de quintal, que ainda estava em obras e tudo, eu adorava ir lá. Eu usava botas, eu tirava as botas todas e ia lá capinar, eu ia cuidar dos bichos. A gente tinha, na faixa de uns 10 cachorros, minha mãe teve um aviário, então os pintinhos novinhos iam para lá, eu cuidava. Eu tinha a minha árvore, eu tinha a minha amendoeira. Então, ali ficou o meu universo, a minha dedicação realmente foi sempre a biologia. Então fala, professora Mônica, a senhora pegando o ganchinho na matemática, né, que ela falou, eu acho que mais alguém aqui falou terceira série. Ano. Não, foi a professora Ana Paula, a professora Mara, não foi? Não? Fui eu no terceiro ano. Professora Karina. Eu também no terceiro ano, também fui reprovada no terceiro ano. A matemática realmente é meu trauma, assim, eu tenho muita dificuldade até para ensinar. Nas minhas turmas, eu tenho que estudar antes, eu tenho que sentar com o meu filho para ele me orientar algumas coisas, para eu não ficar com dúvida. Realmente eu tenho muita e fica aí a grande questão assim, professor não sabe tudo e não é obrigado a saber tudo. A gente estuda para dar o conteúdo. Sempre, a gente está sempre estudando. Se o aluno fizer uma pergunta e eu não souber, eu vou correr atrás, mas assim, eu posso não saber porque, como eu falei lá no início, nós somos seres humanos, não somos obrigados a saber tudo, né? E temos as nossas dificuldades, assim como os alunos têm. Quando a gente fala para os alunos que eles podem mais, é porque a gente reconhece as nossas dificuldades e sabe que eles têm como superar. Eu acho que o aluno tem muito mais, tem um acesso muito mais fácil, mais facilitado hoje ao professor do que antigamente. Eu acho que os professores não eram tão, pelo menos falo dos que eu tive, né, não eram tão abertos, né, a uma proximidade como hoje. Eu falo que assim, o aluno que ele não aprende é porque ele não quer. Eu tenho alguns alunos, está até conversando com uma aluna da 92. Salvo os que tem problema psicológico, algum laudo, né? Tirando isso. Mas estava conversando com uma da 92 e a gente estava vendo um conteúdo em química em que simplesmente ela já tinha visto no ano anterior, porque ela está fazendo o 9º ano pela segunda vez. E aí ela simplesmente baixou a cabeça e foi deitar para a professora, eu não consigo entender. E assim, não consigo entender, ficou naquilo. Você me fala o que você não consegue entender, que eu vou, né? E um outro caso, uma outra situação, da filha de uma amiga, que foi assim, aí ela perguntou se você estudou para matemática, você vai ter prova de matemática? Ah, mãe, eu vou estudar para quê? Porque eu não sei mesmo, vou estudar para quê? Então, assim, ele simplesmente desiste de entender quando ele poderia chegar para esse professor. De repente, o professor nem sabe que ela tem essa dificuldade.
né? Então, assim, muitas das vezes não quer, não entende porque não quer, né? Não quer entender. Agora, assim, no meu caso, essa professora que me gerou trauma... O do 1,2. Do 1,2 é realmente, assim, uma pessoa difícil, assim, ela não... Ela era histérica, assim, não tinha assim, jeito de chegar perto dela e tentar tirar dúvida, entendeu? Eu vou fazer isso com a Karina. É o total inverso da gente. A minha mãe me colocava numa explicadora. Ela era muito, muito louca, mulher, assim, né? Então, ela tinha... Toda sexta-feira, ela tomava tabuada. E ela tinha um banco comprido, ela era muito baixinha. Ela subia no banco e tinha uma fila que ela fazia tabuada. Se errasse, ela puxava pela orelha. A professora? A professora. Puxava os alunos pela orelha. E ela levantava os alunos do chão. E o pior é que as mães achavam aquilo o máximo. A gente, na verdade, eu estudava na tia Selma porque todo mundo falava bem que ela era boa. Porque todo mundo aprendia a tabuada porque ela puxava a orelha. E isso era muito comum. Então, assim, eles tinham isso, né? O professor bom era o professor rígido, o professor que punia, que era assim que aprendia. A gente viveu nessa época. A minha fez pior. A minha me jogou um apagador porque eu abaixei a cabeça para escrever, fazer alguma coisa que eu não me recordo. Só derrota, né, gente, na minha matemática. Jogou um apagador e quando eu levantei a cabeça, burra! Você vai ser reprovado, você já não sabe matemática, ainda abaixa a cabeça. Burra, nem para esquivar, né? Reprovada em educação física também, né? Então, realmente, antigamente, a gente não tinha esse acesso que a Ana Paula falou, de ir ao professor, de perguntar, de conversar. O professor aparecia no corredor, a gente sentava e calava a boca. Então, a gente não tinha o que eles têm hoje. Quanto a como eu era na escola, assim, eu simplesmente odiava a escola. Eu não gostava de ir à escola de jeito nenhum. Eu ia porque nos anos 80 ninguém tinha voz mesmo, então, né, tinha que ir. Assim, eu falava para minha mãe, poxa, mãe, deixa hoje eu não ir para a escola. Ela, não, a cada não tinha um tapinha na orelha. Mas era sempre assim. Teve um dia que eu lembro que eu falei para ela que eu teimei, pisei, eu falei, não vou para a escola. Ela, vai, eu não vou. Ela, vai, não vou. Acabei não indo. Mas eu também não fiz nada em casa. Tipo assim, eu fiquei sentado no sofá sem fazer absolutamente nada. Porque na época, poucos que de repente estão escutando não sabem, quer dizer, só existia televisão e rádio. Né? Então, assim, se você não tivesse televisão nem rádio, você não tinha distração alguma. E foi exatamente os dois aparelhos que ela me deixou desligado. Então, assim, eu fiquei sem assistir televisão, sem escutar rádio, sem escutar música, sem escutar absolutamente nada. Eu fiquei o dia inteiro... Nada. Não saí de casa, óbvio. Saí de casa, então... Não, era sala, sofá, banheiro, casa, sabe? Algo do tipo assim. Então é mais ou menos assim. E assim, eu não tinha muito problema com a matemática. Eu vinha ter problema com física, né? Que foi exatamente o primeiro zero que eu tirei na minha vida. O primeiro zero que eu tirei na vida. Eu sempre fui um aluno regular, assim, né? Mas pasmem, eu tinha dificuldade com inglês. Então, eu só vinha ter dificuldade com física mesmo, que a física não entrava na minha cabeça, que era velocidade constante, entendeu? Era tipo, um trem sai da estação tal a 80 km por hora, entendeu? E chega na estação, qual era o nome do maquinista? Tu quê? Não entendia nada, entendeu? Era mais ou menos assim. E hoje você gosta de ir para a escola? Como professor? Uhum. Sim. Gosto. Como professor já é... Você gosta de vir para a escola? Você gosta de vir para o Souza da Silveira? Na versão sem cortes, teve uma pausa dramática, né? Na resposta do professor João. Agora eu vou falar sobre a minha vida como estudante. Eu acho que vou decepcionar vocês. Não, porque a gente conhece. Eu vou decepcionar meus ouvintes, talvez. Meus 2 ouvintes, né? Eu sempre fui muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Então, nunca gostei de me esforçar. Então, por não gostar de me esforçar, eu sempre fui muito eficiente para me esforçar o mínimo. Então,
Para me esforçar o mínimo. Eu não tinha caderno, eu não fazia os trabalhos de casa, eu não revisava matéria. Eu nem tinha matéria, né? Não tinha o que fazer. Cabeçalho, muito menos. Cabeçalho pro Arthur era um apelido de uma pessoa que tinha uma cabeça grande. Sabe aí, o cabeçalho? Mas eu sempre tive muita facilidade em aprender ouvindo. Então, o que eu fazia era prestar atenção na explicação e fim. Fim, assim mesmo. Eu adorava vir para a escola, porque eu adorava socializar. A minha mãe não queria que eu viesse para a escola, porque ela queria que eu ficasse em casa com ela. Então, ela me perguntava assim, Arthur, você tem que ir para a escola mesmo hoje? Aí eu falava, não, tem que ir, mamãe, tem que ir. Ela, não, fica em casa, a gente aluga um filme para você assistir, compra pipoca. E eu falava, não, eu tenho que ir. Aí eu ia. Aí de vez em quando eu não queria ir, eu falava, pô, mamãe, não quero ir hoje não. Ela, ótimo, eu compro esfirras, a gente assa no forno, vê filmes junto. Então, essa foi minha vida como estudante. Não lembro de ter dificuldade em nenhuma matéria. Essencialmente, nunca tive notas ruins. Em matemática, eu só tirava 10. Arrebentava em matemática. Tive notas baixas, muito baixas, em artes. Mas a culpa era da professora, que ela não me entendia. E eu lembro que uma das coisas que eu tive trauma, acho que duas coisas que me traumatizaram. Uma foi uma professora de ciências que ela só dava ponto, literalmente, você para passar na matéria tinha que copiar as coisas. E eu odiava copiar as coisas, então eu tive que copiar. Só como eu odiava copiar as coisas, eu decorava, né? E para depois copiar na hora que tinha que copiar. E eu decorei o que era fagocitose. É o ato do glóbulo branco envolver e dirigir-se e envolver um elemento externo do sangue para eliminá-lo. Fagocitose. Que inferno. Isso está ocupando um registro da minha memória há anos. Eu estou tentando apagar, que com certeza deve ter coisas mais úteis. Eu tive uma matéria que eu tive dificuldade também, foi inglês. Mas essa matéria eu tive dificuldade porque eu simplesmente não queria estudar. Era isso. Aí eu lembro que uma vez o curso Fiske, podia falar o nome dele, né? Ele foi e ele fez um sorteio na escola. Você ganhou. Isso me traumatizou. Eu ganhei um caderno, um estojo do curso Fiske. Aí, assim, o curso ia lá sortear marca-livro, lápis. E tinha um grande sorteio que era o caderno do curso. E ele me sorteou. Isso era tipo fevereiro. Sorteou, tem direito à bolsa. Não sei. Eu nunca nem fui buscar a bolsa, mas eu queria o caderno. Aí, no final do ano, a professora foi revisar os cadernos e ela pediu meu caderno. Foi quando ela descobriu que o caderno tinha 150 páginas. E eu tinha desenhado um Pokémon em cada página. A senhora quer ver mesmo o caderno? Mas, assim, eu tinha vantagens. Eu tive computador em casa, tive computador com internet, nunca precisei da biblioteca. Na época que eu tinha computador, ninguém sabia o que era computador nem internet. Então, eu fazia pesquisas relâmpago, porque eu ligava para o Rafael ou para a Fabiana. Tem trabalho para hoje? Tem. Aí eu ia no Google, era cadê? Digitava glóbulo branco. Aí imprimia aquilo, aí os professores ficavam encantados. Nossa, o Arthur faz cada pesquisa, né, tal. Pô, sabe de nada. Datilografada, né? Tinha impressora. Então, eu vivi essa época, fui um estudante preguiçoso, mas eficiente. Então, acho que eu me resumo assim. Eu queria só falar rapidinho sobre essa coisa da preguiça, né? É uma coisa muito corriqueira, a gente ouve isso, estou com preguiça aí dos nossos alunos, né? Mas a preguiça, quando ela está aliada, né, à sagacidade, à inteligência, ao esforço, produz ótimos resultados. Meu primeiro emprego foi no McDonald's, né? Fiquei 2 anos lá trabalhando lá e eu só pegava coisa ruim para fazer. Aí um dia eu estava injuriado lá com um gerente lá, falei, cara, pelo amor de Deus, né? Só me dá uma pedreira aí, né? Ele falou, não, sabe o que é, cara? Você é o cara mais preguiçoso aqui do trabalho. Quando eu te passo tarefa, você sempre arruma um jeito mais rápido e melhor de fazer. Então é isso aí. Então esse é um toque legal que o Arthur está dando aí para os alunos. É isso aí. Cara, você quer ser preguiçoso, né? O Arthur falou aí, muito francamente, aí, como é que era a vida dele escolar, mas em todo momento ele tinha soluções para atingir aquilo que ele precisava atingir, né? Que é, de alguma forma, assimilar aquele conteúdo, né?
trabalhar esse conteúdo, melhorar, enfim, adquirir informação, conhecimento, filtrar isso. E isso é uma coisa muito boa, né? Não me importaria de ter vários alunos preguiçosos dessa forma aí. Né? Muito pelo contrário, eu não vejo isso também como preguiça, né? Fala, professora Fernanda, como é que foi sua vida na escola? Quais eram as suas dificuldades? Como é que você lidava com elas e como você estudava ou não estudava? Como é que era a sua estudo pública, particular? Eu fui bolsista. A minha maior dificuldade era ser filha de professora, né? Minha mãe era professora, foi professora da rede, foi professora de escola particular e fui sempre não muito inteligente igual os meus irmãos, mas mediana, e eu vendia trabalho no ensino médio. Entendeu? Eu cobrava R$5 quando era trabalho de grupo. R$5 que naquela época era Era uma grana. O que de salgado e Coca-Cola tu comprava com R$5, né, meu? A gente pagava até rodízio para os colegas. Pode crer. Entendeu? Eu cobrava trabalho de grupo, trabalho individual fazia uns R$20, dependendo do grau, né, de dificuldade do trabalho. Não quer aprender, não aprende. Eu aprendo por mim e por ele. Ué. E ainda ganho dinheiro por isso. Mas ensino médio é outra coisa, né? Cada um por si, Deus por todos. Sim. Na faculdade, apesar de trabalhar na faculdade eu também eu cobrei para fazer. Grana lá com quem não queria nada. Cobrei para fazer a revisão da monografia das pessoas. Também fazia isso. Na faculdade, perguntavam se eu queria fazer trabalho para ganhar. Eu falei, gente, eu não quero fazer nem o meu. Vou fazer o de vocês. Inclusive, acontecia uma coisa interessante, porque os alunos, para quem iam fazer o trabalho, tiravam nota melhor do que eu. Isso já aconteceu. É triste, mas já aconteceu. Vamos seguir aqui o próximo ponto da pauta. Eu não vou perguntar como é que vocês estudam hoje com o professor, fica para um próximo podcast, talvez Dia dos Professores. Vamos fazer o passo a repassa? Ou deixa o passo a repassa para o Dia dos Professores? É só pergunta de professor? Vamos então pedir para cada um contar um trauma? Então, não, cada um conta um trauma novo. Você contou o seu trauma fora da pauta. Trauma como aluno. Cada um vai contar um trauma como aluno. Eu quero ouvir choro e ranger de dentes. Pode ser em qualquer série. Acho que pode ser até na faculdade. Contanto que você tenha tido um professor e você teve esse trauma. E se quiser contar como você superou isso, aí, ou não superou. Então, professor João, conte-nos, abra seu coração, seu trauma. Bom, vou ter que selecionar um, certo? Selecionar um. Mas assim, foi na faculdade, numa aula de português da faculdade. Porque quando você faz letras, né, tipo, 90% das aulas são português. Né? As outras aulas são coisas que... teoria de alguma coisa. Né? Então, assim, estava tendo uma aula de português e eu estava conversando com uma menina do meu lado. Né? Eu não posso dizer porque eu sou casado. Opa! Mas estava conversando com a menina do meu lado sobre uma oficina que teve na semana anterior, né? Aí que teve uma peça, uma esquete que o cara fez no teatro da faculdade, que foi muito engraçada e ela tinha faltado. Só que eu fui contando, eu fui me empolgando, né? E o professor dando aula, né? Aí teve uma hora que eu levantei os braços para imitar o que ele estava fazendo. Só que assim, eu sou uma pessoa avantajada, né? Sou uma pessoa grande, uma pessoa do meu tamanho levantando os braços, eu quase toquei no teto, né? Aí o professor falou, né? Ele falou comigo, tô te incomodando? Aí eu já, né? Uma pessoa do meu tamanho, de 1,96 m, já tentei me esconder atrás das cadeiras, mas não consegui, né? Aí ele descascou em cima de mim, você não sabe de nada, você é burro e tal, não sei o quê, tu não vai passar e tal, sai da minha sala. Aí eu tive que sair da minha sala, eu tomei um esporro de aluno do município, só que na faculdade por causa disso. Aí isso me criou um trauma e eu passei com 10 na nota. Professora Mara. Pode ser.
coisa engraçada também? É contigo. Pode ser pra rir ou pra chorar. Eu estava no 2º grau, que seria tipo ensino médio hoje, mas eu fiz 2º grau técnico em educação física. E tinha uma professora de literatura que ela tinha ela meio que paralisava em alguns momentos, né? Então ela estava explicando a matéria, do nada ela fazia um A. Toda vez que ela falava o A, ela ficava VC, assim, né? uns AVC, 5 segundos. Exatamente. Ela ficava uns 5 segundos sem falar nada. Então ela fazia A. Aí ela desengasgava, né? E começava a falar. Aí eu combinei com a turma. Que quando ela fizesse isso, a gente ia levantar e gritar "corda" para ela acordar. Só que todo mundo combinou, na hora eu fiz sozinha, né? Ela fez o A, eu levantei "corda", ninguém levantou. Assim, foi a primeira vez que eu tomei, né, uma advertência, fui para a direção, morrendo de vergonha do coração, porque eu paguei o mico sozinha. Professora Fernanda, então. Não, um trauma, um mico, uma situação que ficou marcada da sua escola. Dito no microfone, tá? Vou focar Uma nisso. situação que ficou marcada. Na escola, não com professor, somente com aluno, porque eu sofri bullying a vida inteira. Mas ficou marcada foi na faculdade, porque eu tinha uma amiga de classe que ela é disléxica, e eu tinha mania de ajudá-la a todo momento. Né? A gente... Professora Fernanda, explica para os nossos ouvintes o que é dislexia. Dislexia é um transtorno de aprendizagem que, no caso, ela em específico, né, a colega, ela não conseguia fazer o entendimento do que ela estava lendo e escrevia muito mal. E só do para ficar claro para os estilo, nossos ouvintes... educação infantil com U... Essa colega da professora Fernanda chegou à faculdade. Você Chegou. não tem desculpa. Exatamente. Ela chegou, assim, ela fazia tratamento, muito esforçada, mas ela tinha muita dificuldade. E aí uma professora, uma vez, leu o trabalho dela, que eu fiz a revisão, de graça, e falou assim, Fernanda, você precisa parar de ajudar fulana de tal, porque ela é burra, e você está mais burra ainda porque você está levando ela nas costas. No final, um diploma vai ser um dela e um para você. Você não vai ter 2 diplomas. Olha aí, professores que massacram. Sim, e a professora, sabendo, uma professora da graduação de pedagogia, sabendo que a menina tinha dislexia, chamou ela de burra e a mim de mais burra ainda na frente de todo mundo. Parabéns, hein? Um exemplo de professora para todos Não é? nós. Um exemplo a ser seguido. Professora Karina. Não, então, assim, acho que o que me dificultou muito, assim, é porque eu sempre fui gaga. E, sei lá, depois de adulta foi que eu comecei a procurar uma ajuda, né? Fono, e para psicólogo, porque, assim, criança, os meus pais, eles nunca viram isso, né? Então, acho que depois que eu fiquei adulta foi que eu comecei a correr atrás, né? Então, eu tive um avanço muito grande, porque eu era muito ruim, gente, eu travava demais. Então, assim, eu acho que foi uma dificuldade que eu tive durante a escola, né? Até porque eu fiz ensino normal, e ensino normal você tem muito relatório para apresentar, aula para fazer, estágio. Então, eu tinha que falar o tempo inteiro, né? E eu resolvi ser professora, que eu continuo falando aí do dia inteiro, né? Então, foi uma dificuldade, é uma dificuldade ainda hoje, né? Que eu ainda faço ainda as consultas, né? Eu tenho que ir a fono, para psicólogo, mas bem menos do que era antes. Então, isso acho que foi uma dificuldade. Mas não chegou a ser um trauma, né? Eu lido bem com a situação. Muito bem. Professora Miriam. Eu tenho mais um depoimento, assim, fatal. Depois... Plantão da Globo. Depois de mais de 20 anos, quando eu resolvi fazer a minha 2ª graduação, que foi em língua inglesa na UERJ, eu tirei a minha primeira nota vermelha. Não era essa. Era com a professora Fernanda, o nome dela era Fernanda. Não é daqui, não. Sósia da Ingrid Guimarães, do cinema aí, da Rede Globo, que ela é muito parecida,
Mas a professora não aceitava as minhas ideias. O meu problema não era questão de gramática da língua inglesa, que eu não tinha um errinho na hora de escrever a prova, que tinha que ser toda em língua inglesa. O meu problema eram as ideias, que estavam muito travadas, e eu nunca me abria com ela, nunca me aproximava para falar da minha dificuldade, ela sempre me dando 2,5. Foi minha professora 3 semestres seguidos, e eu só passando com ela lá na penumbra, lá na prova final. E eu chorava demais. Eu chegava assim, com a cara vermelha em casa, de tanto chorar, com o rosto inchado, porque eu não aceitava aquilo. Eu sempre fui aluna assim, de tirar a nota. As minhas notas mais baixas eram 7. Nunca tirei menos que 7. E quando eu tirei a primeira nota vermelha na segunda graduação, na segunda faculdade, eu quase morri do coração, né? Porque eu não aceitava de jeito nenhum. Até que, próxima à colação de grau, lá já terminando já o último período, eu conversei com ela, disse que eu estava tendo muita dificuldade de escrever, passar para o papel as ideias que ela realmente pretendia, que iriam agradá-la, né? Então, disse que eu estava realmente com muita dificuldade por causa do estresse, vinha cuidando da minha mãe doente. E ela entendeu a minha situação, me deu uma outra oportunidade, até que eu consegui passar assim bem lá na pontinha da corda, né, com média 6, mas me traumatizou muito ter tirado a minha primeira nota vermelha na segunda faculdade que eu fiz. Agora, professora Ana Paula, conte-nos outro trauma. Tirando o trauma com números decimais, com a matemática, eu fiquei tentando lembrar aqui uma situação que, para mim, foi chata. Não vou dizer traumática, não, mas acho que foi chata. E eu tenho uma coisa hoje, enquanto professora, de tentar ouvir, né, o meu aluno, antes de mandar descer, né, fazer aquilo, arrebentar com o aluno, de conversar e tentar entender o que está acontecendo, a situação que aconteceu ali, antes de me estourar com ele. E eu lembro que, não lembro que série foi, porque uma coleguinha, eu sempre fui muito tímida, né, muito quietinha, e porque uma coleguinha me chamou, uma colega me chamou para falar alguma coisa, e eu virei, a professora estava meio que estressada com a turma, ela simplesmente, você está falando, vira de costas para a parede, vira de cara para a parede e fica lá. Aí fui lá fui lá para o cantinho, fiquei a aula inteira em pé, de cara para a parede, e a turma inteira assim me olhando. Mas foi uma coisa assim que ficou na minha memória, né, aquela situação, porque eu fazia de tudo para a professora não me chamar a atenção, e aquilo por uma culpa que não foi minha, a professora fez isso. Então assim, para mim foi chato. Professora Reina, conte-nos o seu trauma, sua história. Eu não tive trauma assim com os professores de matemática. O meu trauma realmente foi aquele momento, né, aquelas provas que foram aplicadas para ver se eu teria acesso à terceira série, mas aquilo marcou. E esse trauma marcou muito no ensino médio, com a química, porque, em função de uma conta com números decimais, né, aquilo foi se somando, até que, no final do segundo bimestre, eu terminei o bimestre com I. Aquilo me pesou tanto que eu vim lá do final da Sidônio Paz até a minha casa, eu morava ali na Rua da Igreja do Amparo, chorando, copiosamente. Quando eu virei a esquina, que eu encontrei com a minha mãe desesperada. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, porque eu fiquei com I. Não, mas calma, você está trabalhando. Eu trabalhava, era estagiária remunerada no colégio, logo em frente. Aí aquilo ali foi um gancho, sabe? Eu tenho lá marcado. Fiquei com O no final da recuperação, né? Que era ótimo. O I era de suficiente, o O de ótimo. Aí, na hora que ela estava corrigindo a prova, eu coloquei as contas certinhas, tinha aquela história ainda, sentença matemática, ela queria a resposta. Na hora da resposta, eu não coloquei a vírgula. Mas você não colocou a vírgula na resposta. Eu digo, poxa, professora. Aí tá. E o que me puxou mais, que me pegou a matemática na faculdade, né, que foi aí realmente foi a batalha, foi logo no primeiro período, em biofísica. Eu sabia o conteúdo, eu sabia tudo, mas a questão daqueles cálculos de biofísica, aí quando eu vi a professora corrigindo a prova no final do semestre, eu simplesmente fui para o janelão dali do AMR, e eu olhava assim, eu digo, a minha vontade é me jogar dessa janela, porque eu não vou conseguir mais superar, porque eu vou ter muita matemática. Todo mundo falava, né, em biologia tem cálculo 1, cálculo 2 de engenharia, tem não sei o quê, eu digo, para que tanta matemática?
Aí o pessoal chegou, Reina, chega lá, você estudou, você sabe a matéria, chega lá e mostra para ela. Eu digo, como eu vou mostrar que eu tenho que fazer a prova toda outra vez? Aí disse, não, vai lá, comenta as questões. Aí eu cheguei e comentei, o que eu fiz? Botei isso aqui, ela olhou para minha cara e disse assim, Reina, quem te disse que você... Quem disse que você vai ficar em independência? Eu digo, eu que estou dizendo que eu sei que eu não consegui terminar. Ela disse, não, está tudo ok, foi uma coisa simples e tal. Agora, aí realmente ali eu procurei um professor particular para superar isso, né? E meu irmão me deu um desafio logo quando eu me formei. Ele falou, Reina, você quer ganhar um dinheiro nas férias? Eu digo, quero. Então, eu arrumei 2 alunos do Pedro II para você, que ficaram em segunda época. Aí eu digo, tá, qual é a matéria? É da 8ª série na época, né? Química e Física. Fala, professor Djalma. O meu trauma, deixa eu ver, eu vou falar um relacionado com a educação física. Vou esquecer um pouco a matemática, enfim. Eu estava na aula de matemática. Começou na aula de matemática. Como eu sempre fui muito franzino, pequenino, sempre aparentava ser 2 anos mais novo do que eu era, minha mãe sempre se preocupava em me colocar em alguma atividade física. Então, eu fiz natação, enfim. E houve uma época na escola pública, na Escola Municipal Londres, você quem estudou na França, eu estudei em Londres. Só educação Escola europeia Municipal Londres, escola, que isso? no Engenho de Dentro. Acredito que um grupo de professores montou um grupo de judô, uma turma de judô. Eu não lembro ainda se era... Eu acredito que era meio no contraturno ou no final do horário. Eu sei que, além da aula de educação física, tinha aula de judô, né? E aí minha mãe me inscreveu lá e eu comecei a fazer, cheguei à faixa amarela primeiro. Ou preta, cheguei na amarela ou preta. Não foi muito tempo não, menos de 1 ano. O que acontece? Eu fui dar um golpe, se eu não me engano, chamado Tomoe-nage, que é tipo um balão em que você segura o oponente, coloca o pé mais ou menos no quadril do componente e joga ele para trás, né, por cima de você, né? Era o Tomoe-nage alto, eu acho. Só que tinha acabado o tatame. Eu não me apercebi que para dar um golpe desse, você tem que se aperceber se tem tatame atrás de você, porque você vai jogar o oponente atrás de você. E tinha acabado, o moleque se estabacou de cara no taco, que era o chão de madeira. Isso aí os pais ficavam ali esperando, acabou o tatame, vendo os filhinhos. E acabou a loja, lutando, e acabou né? o local também, que jogou pela janela. Eu joguei o moleque lá no taco, o moleque saiu todo chorando, todo quebrado lá. A mãe, ai meu filho, não sei o quê. Eu fiquei... Nunca mais eu voltei pro raio do judô, não quis fazer de jeito nenhum. Nunca mais me quis fazer nenhuma atividade. Mas quem não tinha que voltar pro judô era ele, não você. Mas eu que fiquei traumatizado. Foi o trauma. Djalma podia ser nosso campeão olímpico? Não, esse é um trauma, né? Eu podia estar aí. O trauma psicológico foi mais do que o trauma físico. Tomoe-nage, olha aí. Tomoe-nage alto. Tomoe-nage. Isso aí. Professor Marcos, conta aí pra gente o seu Tomoe-nage. Então, na faculdade, tinha a professora Isabel de Geologia, a gente faz um curso dentro da faculdade, é 1 ano de curso de Geologia, e é um curso muito complexo, né, porque envolve química, envolve física, né, tem cálculo na faculdade de Geografia, tá, pessoal? Quem for fazer Geografia, três períodos de cálculo, né, e não se tirava um 10 nela, aliás, para passar nela, a minha turma na época, que era primeiro período, isso já aí devia ter 60 alunos, né? Só se formaram 8 da minha turma, né? Para você ver como é pedreiro o negócio. Não se tirava um 10, sei lá, mais de 10 anos que ninguém tirava 10 na mulher. E eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, né? E chegava em casa e estudava e tal, não sei o quê. Falei, não, vou meter bronca nessa mulher. Eu preciso tirar uma nota boa, que eu não posso repetir, porque eu precisava, né? Dessa matéria para dar continuidade. Eu estudava igual maluco, eu tinha um quartinho na minha casa que eu escrevia na parede, tudo eu escrevia na parede. Então eu ficava andando para lá e para cá, escrevendo na parede as fórmulas, os nomes, o negócio ficava... Você andava até com a mão assim no chão, sabe? Isso. Eu faltei ao trabalho na sexta-feira, inventei uma história, fiquei 6 sábados me estudando para a prova da segunda. E fiz a prova lá, saí alucinado da prova. Sabe aquela prova que você não sabe se deu bem ou se deu mal, né? A turma toda tinha certeza que tinha se dado mal, né? Aí foi embora. E voltei na outra segunda-feira, cheguei atrasado. Foi ele, o pessoal gritando, foi ele.
E eu tirei 10, eu fiquei tão emocionado, eu até fico emocionado agora. Sem com lágrimas, isso. que esse é lágrimas é a professora Mônica. Porque, cara, assim, eu provei que eu podia fazer o negócio. E eu queria muito que os nossos alunos aqui, ou em qualquer outro lugar, tantos outros alunos aí que eu já tive aí, entendesse isso, né, que a gente tem essa capacidade dentro da gente, né, de reação. Não é que você vai tirar o 10, né, pô, vai conseguir tirar o 5, o 6, né, se você tiver o que eu chamo de revolta positiva, né? Não vou encarar, por quê? Pô, alguém escreveu isso, né? Alguém pensou, botou lá no livro, botou no caderno. Pô, o cara chega lá no quadro e escreve, você aprendeu, por que eu não vou poder aprender isso aí? Né? Ah, não vou ser o cara brilhante, não vou ser maioral, porque não é esse o meu objetivo também, né? Como o Arthur falou aqui que era preguiçoso, né? Tenho minhas dúvidas se era preguiça mesmo, mas o cara foi lá e deu o jeito dele. Então, assim, que todo mundo pode dar um jeito. Obviamente, se for uma coisa que eu não tenho interesse, né, eu não vou estudar aquilo ali. Né? Eu não tenho interesse em tocar saxofone, eu não vou aprender aquilo ali. Mas eu posso chegar a estudar música lá, abrir uma partitura lá, eu vou saber o que é aquilo ali. E se eu quiser, eu tenho certeza, se eu me empenhar, eu vou conseguir. Então, essa mensagem que eu queria dizer, né, que a gente pode se superar. Né? A gente não pode esquecer isso nunca. Não em tudo, né? Sempre tem coisa que a gente vai fazer ali mais ou menos, mas até fazer mais ou menos demanda algum esforço para a gente, né? Eu queria que a galera que está ouvindo isso aí, eu falo sempre essas histórias aí, tem zilhões de histórias, mas eu acho que é isso aí. Talvez se lá quando o Nilo não tivesse me esculachado, né, chamando de burro e tal, coisa que eu não faço com os alunos, tá? Eu sou rigoroso, mas eu acho que ninguém faz isso aqui, mas aquilo mexeu comigo, mas positivamente. Eu podia ter ficado, não vou fazer nada, vou ser reprovado mesmo, como eu ouço aí. Não, reaja, cara. E aí chega assim, aí, tirei 5, tirei 10, tirei 8, tirei 6. Ótimo, faça isso, né? Provoque uma reação em você, né? Então, essa aí que eu queria falar. É algo que eu falo com eles sempre na sala de aula. Eu questiono por que o fulano pode e consegue tirar 10 em matemática, em história, geografia, pode ser um aluno MB, e por que você não pode ser um aluno MB? Eu sempre falo assim com eles. Aí esse com quem eu questiono, ele fala assim, professora, mas o fulano é inteligente, eu sou burro. Então, quando o aluno fala assim, eu fico triste, porque eu falo para ele, olha, você não é burro, você é um ser humano racional, você tem a mesma capacidade, você tem inteligência. Agora, o que o seu colega MB fez foi um esforço maior, porque ele teve interesse, ele tinha o alvo, a meta, o foco, e conseguiu atingir pelo esforço dele. O que falta em você? Só isso, e ter interesse, reconhecer que precisa se esforçar mais, se dedicar, e você vai conseguir chegar também e ser um aluno MB, sair de I e se tornar MB. Mas você não é burro, você é um ser humano racional. Porque a gente ouve os alunos falar muito isso. Quando eu questiono, eu falo, poxa, mas por que você é I? Por que você está aqui depois da hora? Porque você é I? Não, você agora vai ter condições para se tornar um MB. Então, coloque essa meta, só depende de você. Como é que é o nome do golpe? Eu vou contar o meu Tomoyage, é isso? Para encerrar aqui o podcast, da classe de alfabetização, conhecida antigamente como CA. Eu estava frequentando CA na época e eu não sabia ler nem escrever. Mas o meu grande amigo Ítalo sabia ler e escrever. E o meu grande amigo Ítalo, a gente tinha, eu não sei como é que tomava leitura, é isso que se fala, professora Mônica? Tomava leitura para você... Não, a professora fazia isso na frente de todo mundo. Então, o que é tomar leitura? Tava lá os 40 alunos na sala e a professora falou, de tal, vem aqui. Ciclano, vem aqui. E você tinha que ir lá na frente da turma, ler, não só para a professora ouvir, mas para todo mundo ouvir. E eu não sabia ler. Mas eu sabia que isso valia nota. Então, eu pedia para o Ítalo ler. Eram 2 ou 3 textos que ela sorteava. Eu decorava os textos, memorizava, para fingir que estava lendo lá na frente. Só que o meu apuro era tão grande que eu decorava onde meus amigos erravam para fingir que eu estava errando também. Então, eu ia ler, sei lá... eu lembro de um texto do vovô com a vovó, que eles iam à feira. Mentira, que tu lembra um texto do CA.
Aí eu lembro que... Fagocitose? A fagocitose, gente, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que propositadamente eu errava a palavra vovô e vovó, tipo, porque eu sabia que tinha um acento, eu sabia que era diferente, e eu ficava vovô, aí a professora comentava vó, vovó, aí eu continuava. Porque vários amiguinhos meus erravam, então eu falei, tem que errar nesse ponto, porque se eu falar como eu decorei, ela vai sacar que eu não estou lendo. E eu levei isso até novembro. Eu levei isso até novembro. Quando que o meu teatro caiu? Porque os pais do Ítalo foram viajar no final do ano e o Ítalo faltou. Aí a professora, hoje eu vou tomar leitura. Aí eu, dor de barriga. Não. Aí a professora deve ter sacado que tinha alguma coisa. E ela, Arthur, vem ler. Aí fui lá e tive que assumir. Não sei ler. Novembro, isso era novembro. Eu lembro que era novembro porque era perto do meu aniversário. Eu faço aniversário na primeira semana de novembro. Pode ter sido outubro. Mas assim, era ali. Ela assim, como assim você não sabe ler? Eu lembro desse diálogo. Eu não sei ler. E como é que você lia? O Ítalo falava o texto e eu decorava. O ano inteiro? Foi o ano inteiro. Aí ela falou, não pode ser. Eu falei, bota aí uma letra para ver se eu sei. Não sei. Pode, arrisca aí a senhora, então. Ensina isso pro meu aluno, ensina. Arrisca aí, então, a senhora, né? Aí, isso me traumatizou, porque eu lembro que o livro tinha uma capa azul, e no final do livro tinha, tipo, eram 10 textos enormes, 3 parágrafos. Enormes, assim, gigantescos. E ela falou assim, não, você vai refazer essa prova, senão eu vou tirar suas avaliações e você vai repetir o CA. E eu fiquei com muito medo disso. Aí eu aprendi a ler e escrever no final de semana. Porque eu sentei e eu falei, não é possível, todo mundo sabe, eu vou saber. Aí eu sentei e eu copiei e repeti aqueles textos várias vezes até aprender. Não sabia ler por falta de vergonha na cara. Preguiça. Mas ele... Aí eu lembro, aí eu ia pra escola assim, a hora que a professora chegar e falar que eu não sei ler, eu vou provar pra ela agora que eu sei. Aí qualquer coisa você fala assim, pegadinha. E sem o Ítalo. Então esse foi meu trauma, porque eu decorei o texto do CA, decorei que meu livro tinha uma capa azul e tinha esses 10 textos finais. Você nunca mais falou com o Ítalo, né? Não, e o Ítalo me seguiu aí até segunda ou terceira série, mas... Ficou reprovado e você passou de ano. Você não ajudou o Ítalo. Não, a gente foi se afastando, coisas da vida. Mas vou encerrar aqui o podcast, que já vai com 1h40 de material bruto. Um abraço a todos e aonde você estiver, Ítalo, obrigado. Olha só. O Ítalo não é amigo pra se perder. Olha só esses raios de luz. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que bonito. Olha só. Olha lá. Olha só. Que legal. Um grande beijo e abraço para vocês.